Senhoras e senhores, boa tarde. Inicia-se neste momento a reunião dos representantes das universidades e de entidades que atuam na área da educação, parceiros do Programa de Combate à Desinformação do Supremo Tribunal Federal. O programa, instituído em agosto de 2021, tem como objetivo combater práticas que afetam a confiança das pessoas no Supremo, distorcem ou alteram o significado das decisões e colocam em risco direitos fundamentais e a estabilidade democrática. Nesta edição, além da reunião com os parceiros, será formalizado o lançamento do programa STF na escola. Compõe o dispositivo de honra a Excelentíssima Senhora Ministra Rosa Weber, Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Sua Excelência, a Senhora Marlova Jovchelovich Noleto, Diretora e Representante da Unesco no Brasil. E Suas Magnificências, o Senhor Professor Dr. Carlos Gilberto Carlotti Júnior, Reitor da Universidade de São Paulo, a Senhora Professora Doutora Raiane Patrícia Severino Assunção, Reitora pro tempore da Universidade Federal de São Paulo, o Senhor Professor Dr. José Geraldo Ticianelli, Reitor da Universidade Federal de Roraima, o Senhor Professor Dr. Francisco Ribeiro da Costa, Reitor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, o Senhor Professor Dr. Antônio Cruvinel Borges Neto, Reitor da Universidade Estadual de Goiás, e o Senhor Professor Dr. Evandro Alberto de Souza, Reitor da Universidade Estadual do Piauí. E ainda, o Dr. Estevão Waterloo, coordenador do Programa de Combate à Desinformação do Supremo Tribunal Federal. Integram ainda esta reunião o senhor professor Dr. Floriano Azevedo Marques Neto, da Universidade de São Paulo, o senhor professor associado Luiz Tadeu Feitosa, da Universidade Federal do Ceará, a senhora professora doutora Fábia Lima, da Universidade Federal de Minas Gerais, a senhora professora doutora Janine Vargas, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a senhora professora doutora Elaine Jaworski, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, o senhor professor doutor Edgar Rebouças, da Universidade Federal do Espírito Santo, o senhor professor doutor Leonardo Ripoll, da Universidade Federal de Santa Catarina, a senhora professora doutora Thaís de Mendonça, professora da Universidade de Brasília, a senhora professora doutora Luciana Carvalho, professora da Universidade Federal de Santa Maria, a senhora professora doutora Gabriela Belmonte de Farias, professora da Universidade Federal do Ceará, o senhor professor doutor Daniel Pinheiro, da Universidade do Estado de Santa Catarina, o senhor professor doutor Gustavo Borges, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, a senhora professora doutora Fábia Pereira Lima, diretora do Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais, o senhor professor doutor Carlos William Jacques Moraes, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o senhor professor doutor José Cláudio Matos, professor da Universidade do Estado de Santa Catarina, a senhora professora doutora Lana Nascimento, professora da Fundação Universidade do Estado do Ceará, o senhor Adalto Cândido Soares, coordenador de Comunicação e Informação da Unesco no Brasil, o senhor professor doutor Luiz Miguel Martins Garcia, diretor executivo da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a senhora Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta, a senhora doutora Cristiane Parente, presidente do Instituto Iandé e coordenadora de Educação Midiática da Rede Nacional de Combate à Desinformação, e o senhor Luiz Carlos Ferrari, coordenador de imprensa do Gabinete da Reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina. Para a abertura do evento, tem a palavra a Excelentíssima Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal. Esse tem o brasão. Essa tem que se explica. Uma boa tarde. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Supremo Tribunal Federal neste 27 de fevereiro de 2023. É com muita alegria que saúdo as eminentes reitoras e reitores, as professoras e professores, os representantes de instituições parceiras do Programa de Combate à Desinformação do Supremo Tribunal Federal, que cumprimento na pessoa da senhora Marlova Noleto, representante da Unesco no Brasil,
os servidores e colaboradores presentes e todos que nos assistem. Em nosso cronograma de trabalhos, esta reunião estava prevista para ocorrer logo após a abertura do ano judiciário de 2023, no dia 1º de fevereiro. E hoje aqui estamos exatamente como programado. Digo isso mais uma vez para enfatizar que os atos de vandalismo do último dia 8 de janeiro, o dia da infâmia, no qual criminosamente invadidas as sedes do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, não lograram afetar nossas atividades jurisdicionais e administrativas, nem os eventos planejados, graças ao empenho e ao esforço de todos os que amam esta casa e a democracia. Permitam aqui, mais uma vez, agradecer as manifestações de apoio e a colaboração efetiva recebida das universidades brasileiras no tocante ao restauro do mobiliário e obras de arte danificadas naquela triste data, em especial as universidades federais de Minas Gerais, Pernambuco e Pelotas, no Rio Grande do Sul. Como puderam alguns constatar na visita que antecedeu essa reunião, já recuperamos toda a parte térrea de nosso prédio histórico, em que situados o plenário, o hall dos bustos e o salão branco. Os demais andares, como até já antecipei em nossa conversa há alguns minutos, estão sendo reformados e a nossa expectativa é de conclusão dos trabalhos ainda neste mês de março. Senhoras e senhores, fico feliz em recebê-los aqui neste anexo 2, que nossas seguranças evitaram fosse invadido, e nesse plenário da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Neste 27 de fevereiro, repito, data para nós muito expressiva, porque ocorre na véspera do aniversário de 132 anos do Supremo Tribunal Federal, instalado que foi em 28 de fevereiro de 1891, logo após a promulgação da primeira Constituição Republicana do Brasil, em 24 de fevereiro de 1891. Essa Constituição, a Constituição de 1891, a primeira promulgada na República, repito, foi precedida em nossa história constitucional apenas pela Carta Política do Império, outorgada pelo imperador Dom Pedro I, em 25 de março de 1824, sob cuja égide contava o Brasil apenas com o Supremo Tribunal de Justiça. Ao completar 132 anos, nosso Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal dos brasileiros e das brasileiras, merece ser celebrado, e muito, em especial pelo relevante papel que exerce na defesa do Estado Democrático de Direito, em que se constitui a República Federativa do Brasil, nos exatos termos do artigo 1º da nossa Constituição Cidadã de 1988, de que ele, Supremo Tribunal Federal, é o guardião por expressa delegação da Assembleia Nacional Constituinte. Senhoras e senhores, de marcante relevância este nosso encontro, em que, juntamente com as instituições parceiras do Programa de Combate à Desinformação, estamos a lançar o projeto Supremo Tribunal Federal na Escola. O Programa de Combate à Desinformação, como bem sabem, foi criado ainda na gestão do ministro Luiz Fux para reagir às práticas direcionadas a afetar a confiança das pessoas
neste Supremo Tribunal Federal, minando-lhe a credibilidade, inclusive com a distorção ou alteração do significado de suas decisões, bem como para combater ações de diversas naturezas que colocam em risco os direitos fundamentais e tensionam a estabilidade democrática. Cada vez mais difícil, todos sabemos, a tarefa de levar a informação correta e precisa à sociedade. E mais do que isso, de despertar a consciência para a importância de quebrar a corrente da desinformação e de como fazê-lo, não repassando informações de duvidosa procedência sem antes checá-las, ou mesmo notícias falsas ou mentirosas. No último ano, os 56 parceiros deste programa, dos quais 22 universidades, foram essenciais para dar corpo e capilaridade ao movimento. Como resultado, 18 ações e projetos concluídos ou de natureza permanente implantados. O dia 8 de janeiro deixou evidente o quão prejudiciais à saúde da nossa democracia são a desinformação, a propagação de informações falsas e o discurso de ódio. Comecei a lidar com esse fenômeno ainda em 2018, quando presidi o Tribunal Superior Eleitoral por ocasião das eleições presidenciais daquele ano. Pela primeira vez, as chamadas fake news direcionaram-se ao processo eleitoral em si, em especial contra as instituições encarregadas de realizá-lo, visando a solapar a credibilidade das urnas eletrônicas utilizadas com êxito havia lá mais de 20 anos. Desde então, o Poder Judiciário e a sociedade, de um modo geral, vêm buscando caminhos para combater a desinformação como um todo. E não é tarefa fácil. O próprio Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, virou alvo. Algumas decisões desta Corte foram deturpadas, assim como distorcidas, quando não inventadas, manifestações atribuídas a ministros, alimentando a desconfiança de modo hostil. Esse quadro preocupante torna-se mais grave diante da constatação de que grande parte dos detratores sequer conhece o papel desempenhado pelo Supremo Tribunal Federal. Por tudo isso, hoje lançamos o Supremo Tribunal Federal na escola, no âmbito do Programa de Combate à Desinformação, com o objetivo de aproximar o Supremo Tribunal Federal da comunidade escolar, para que crianças e jovens conheçam a Corte Suprema do país e compreendam as funções que ela exerce e sua importância para a democracia. Esta iniciativa está alinhada a 2 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, definidos pela ONU na Agenda 2030. São eles: assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos. É o objetivo 4. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Objetivo 16. O projeto hoje lançado também guarda conformidade com as diretrizes que norteiam as ações da política de comunicação do Supremo Tribunal Federal, a saber, promover o respeito à Constituição Federal e às leis, contribuir para o fortalecimento da imagem institucional e ampliar a credibilidade do tribunal junto à sociedade com a divulgação de informações
que contribuam para o melhor entendimento de suas atividades. O programa consiste em visitas às escolas para levar informações corretas sobre o Supremo Tribunal Federal, por meio de um corpo de voluntários deste tribunal, ministros e servidores, e posteriormente receber esses meninos e meninas aqui, para que conheçam a Suprema Corte Brasileira e sua atuação. Só se ama o que se conhece, só se pode criticar de uma maneira construtiva e, por óbvio, sempre as instituições comportam aperfeiçoamento se se conhece a instituição. Preparamos um material informativo, curto e didático para distribuir aos alunos, inspirado em um conteúdo mais amplo e completo, a Cartilha do Poder Judiciário, elaborada em 2018, durante a gestão da minha querida amiga, a ministra Carmen Lúcia. Quero aproveitar a oportunidade para convidar as instituições presentes para que nos ajudem a replicar o STF na escola, nos respectivos estados. Desse modo, alcançaremos o maior número de crianças e adolescentes, transmitindo, assim, conhecimento correto sobre temas como o papel da Suprema Corte, a democracia e, sobretudo, sobre a nossa Constituição. Precisamos permanecer vigilantes contra arroubos antidemocráticos, amplificados pela desinformação. Agora, mais do que nunca, é necessária a união das instituições fortes e compromissadas por um Brasil melhor para as futuras gerações. Por isso, inestimável, repito, o apoio das universidades e das instituições que fazem parte do Programa de Combate à Desinformação em mais este projeto. Reforço que o Supremo Tribunal Federal continuará à disposição de todos os integrantes do programa para ouvir e apoiar ações desenvolvidas pelos parceiros, bem como para criar novos projetos que tenham como objetivo o fortalecimento da democracia e que estejam alinhados aos propósitos do Programa de Combate à Desinformação. Agradecendo a participação de todos, eu peço antecipadas desculpas por não ter condições, em função da agenda, inclusive do CNJ, de permanecer até o término da reunião. Mas esta, tão logo eu me afaste, será conduzida, na sequência, pelo coordenador do Comitê Gestor do Programa de Combate à Desinformação, secretário-geral da Presidência do Supremo Tribunal Federal, Dr. Estevão Waterloo. Muito obrigada a todos e uma ótima tarde. O programa STF na escola visa aproximar o Supremo Tribunal Federal da sociedade, promovendo educação cidadã sobre a atuação da Suprema Corte e a importância da Constituição. O projeto, que faz parte do Programa de Combate à Desinformação, prevê a realização de palestras por voluntários do Tribunal, a distribuição de cartilhas e visitas ao Supremo. Neste momento, será apresentado um vídeo institucional sobre o lançamento do programa STF na escola. Sabe o que é o STF? Qual a função do Supremo? Para que serve a Constituição? São perguntas como essas que queremos que os brasileiros saibam responder. Isso porque uma pesquisa recente revelou pouco conhecimento da sociedade a respeito da Corte. Apenas 29% dos entrevistados conheciam o significado da sigla STF, enquanto 72% não souberam apontar alguma função específica do Supremo. Sobre a Constituição, somente 16% declararam saber para que ela serve. Queremos contribuir para reverter esses números. Por isso, criamos o STF na escola. Acreditamos que o melhor caminho é começar pela base, ou seja, levar para escolas e universidades informações sobre a atuação do Supremo e sobre o papel da Constituição Federal. Assim, plantaremos a semente agora, para em breve tornarmos o papel da Suprema Corte do nosso Brasil conhecido por todos.
Para começar a aproximar o STF da comunidade escolar, faremos atividades como palestras nas instituições de ensino, concursos de redação e distribuição de cartilhas educacionais para crianças e adolescentes. Tudo isso com o apoio dos parceiros do Programa de Combate à Desinformação, que ajudarão o projeto a alcançar diversas regiões do país. Conheça mais sobre a iniciativa e fique por dentro de todas as ações e etapas do STF na escola. Acesse portal.stf.jus.br/comvocê. Agora, o Supremo apresenta o novo Hot Site com informações didáticas sobre o funcionamento da Corte, e no qual os estudantes e a sociedade, de modo geral, poderão encontrar dados sobre o funcionamento do Supremo e as informações sobre julgamentos importantes e que afetaram a vida dos brasileiros. O endereço é o portal.stf.jus.br/comvocê. Quer saber mais sobre o Supremo Tribunal Federal? Você está no lugar certo. Resumidamente, o STF é o órgão máximo do Poder Judiciário e a sua função principal é garantir o cumprimento da nossa Constituição Federal. A Casa é formada por 11 ministros, nomeados pelo Presidente da República. De acordo com a Constituição, eles devem ser previamente aprovados pelo Senado Federal para depois assumirem o cargo. Um detalhe interessante é que para ser ministro do STF, não precisa ser necessariamente um juiz de carreira. A exigência é que seja brasileiro nato, tenha muito conhecimento jurídico e seja um cidadão exemplar, com uma excelente reputação. Como os casos chegam ao STF? Os processos podem chegar de várias maneiras. Sabe aquela causa que foi apresentada para o juiz da sua cidade? Então, ela pode passar por outras instâncias e acabar chegando ao STF se um dos recursos apresentados argumentar que o caso contraria a Constituição Federal, por exemplo. Mas há casos em que os processos se iniciam no próprio tribunal, como os pedidos de extradição, que é quando o indivíduo é procurado para responder à justiça de outro país. Uma outra hipótese são as ações de controle de constitucionalidade, que discutem se uma lei ofende ou não a Constituição. Interessante, né? Quer saber mais uma função do Supremo? Julgar presidente e vice-presidente da República, além de parlamentares federais em caso de acusação de prática de infrações penais comuns. Agora fique ligado, as decisões do STF que julgam a constitucionalidade de normas devem ser seguidas por todo o Poder Judiciário do país e pela administração pública. O Supremo é quem dá a última palavra e não cabe recurso das suas decisões. Tanto o projeto STF na escola quanto o novo Hot Site fazem parte do Programa de Combate à Desinformação, que busca difundir informações corretas sobre a Suprema Corte Brasileira. Estão presentes na mesa parceiros do STF em ações a favor da democracia brasileira. Neste momento, tem a palavra Sua Magnificência, o senhor reitor da Universidade de São Paulo, professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior. Boa tarde a todas e a todas que estão presentes aqui. Gostaria de saudar, na pessoa da ministra Rosa Weber, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, todas as autoridades do Poder Judiciário brasileiro e as demais autoridades presentes nesse evento. Nunca é demais nós reiterarmos, ministra, o apoio das universidades ao Supremo e aos três poderes instituídos depois do que nós vimos no dia 8 de janeiro. No dia 9 de janeiro, no Largo de São Francisco, uma das faculdades de Direito mais conhecidas do Brasil, as universidades paulistas e o povo paulista se reuniu para apoiar o Supremo, para apoiar o governo federal e para apoiar o nosso legislativo. Nós já tínhamos feito algo semelhante no 11 de agosto para apoiar o processo eleitoral brasileiro. E, infelizmente, precisamos repetir esse apoio no dia 9 de janeiro, mas eu acho que foi necessário. Então,
pode sentir que esse é o sentimento do povo brasileiro, esse é o sentimento das universidades brasileiras de apoio ao Supremo Tribunal Federal, à nossa democracia e o Estado de Direito no nosso país. Nos últimos anos, a capacidade de difusão de informação teve uma explosão impressionante, principalmente quando consideramos o período de ocupação da Terra pelo homem. Há menos de 100 anos, uma notícia demorava semanas ou meses para ser transmitida a um outro país ou a outro continente. Atualmente, em minutos, um fato pode ser difundido com som e imagens para todo o planeta. Esse fato é importante para a humanidade. Foi uma evolução. Podemos definir que vivemos numa sociedade da informação, mas precisamos pensar em efeitos colaterais desses fatos. Por exemplo, a superficialidade das informações. Os fatos são transmitidos rapidamente, porém sem análise, sem interpretação e muitas vezes sem a possibilidade do contraditório. Outro fator negativo importante é a facilitação da desinformação, a criação de fatos com o objetivo de difundir situações não existentes ou incorretas, a partir de fontes de difícil identificação, criando vítimas inocentes ou injustiçadas. Podemos citar como exemplo pessoas de boa fé que não se vacinaram contra a Covid-19 durante a pandemia e que correram riscos desnecessários, ainda correm riscos desnecessários, acreditando que poderiam ter outras doenças causadas pela vacina. Dentro desse contexto mundial, gostaria de destacar o papel das universidades. A primeira foi criada em 1150, em Bolonha, com o objetivo de estudar as essências universais, com a criação de livres pensadores. O surgimento das universidades na Europa possibilitou a disseminação do pensamento crítico, que acabaria por desencadear o Renascimento e, posteriormente, o Iluminismo. Uma das universidades pioneiras do Brasil, que atualmente eu dirijo, a Universidade de São Paulo, criada em 1934, no seu decreto de criação, já tem as seguintes palavras que eu vou ler bastante curto para vocês. Eram os objetivos da universidade: promover pela pesquisa o progresso da ciência, transmitir pelo ensino conhecimentos que enriqueçam ou desenvolvam o espírito que sejam úteis à vida, formar especialistas em todos os ramos da cultura e técnicos e profissionais, em todas as profissões de base científica ou artística. Mas gostaria de chamar o último item que foi da criação da universidade. Realizar a obra social de vulgarização das ciências, das letras e das artes, por meio de cursos sintéticos, conferências, palestras, difusão pelo rádio, filmes científicos e congêneres. Portanto, há 90 anos, mesmo sem prever a criação da internet, mídias sociais ou celulares, os criadores da universidade já consideravam importante que ela fosse difusora da ciência e da verdade em geral. É importante que mantenhamos esses princípios da nossa criação. Vejo no momento pelo menos 3 atividades que podem e devem ser realizadas pelas universidades brasileiras. A primeira, produzir informações qualificadas sobre temas atuais e relevantes com ampla divulgação, incluindo mídias sociais. Acho que esse é um exemplo que nós estamos fazendo hoje. Segundo, identificar rapidamente desinformações e contrapor opiniões qualificadas. E, finalmente, criar mecanismos com uso de tecnologia adequada para identificar difusores profissionais, informações falsas, com análise de metadados e inteligência artificial. Se toda essa tecnologia está sendo utilizada para desinformação, nós podemos criar um contramovimento para garantir que a informação seja realmente qualificada. Considero importante o papel do judiciário no tema, pois entendo que a realidade do assunto tem tido uma velocidade muito maior que a capacidade de gerar legislação. Nós vimos isso durante o processo eleitoral, que o TSE frequentemente precisava intervir em assuntos que muitas vezes ainda não tinham sido pensados pelos legisladores. Portanto, as universidades estão abertas, ministras, para cooperar com o judiciário,
principalmente para combater a desinformação dolosa, quase industrial e localizada em pontos profundos da internet, que muitas vezes precisam de tecnologia adequada para serem acessados. Então, portanto, essa iniciativa do Supremo conta com o apoio total das universidades brasileiras, tanto no sentido de nós difundirmos o STF nas escolas, mas como outras iniciativas que o STF queira para o nosso país. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior e convidamos Sua Excelência a senhora Marlova Jovchelovich Noleto, representante da Unesco no Brasil, para fazer o seu pronunciamento. Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, em nome de quem saúdo os demais integrantes dessa mesa, dizer da nossa alegria e orgulho em participar dessa iniciativa, senhora presidente, porque nós vivemos tempos críticos e, portanto, mais do que nunca, é preciso formar mentes críticas. Tempos críticos exigem mentes críticas. E a Unesco, como agência da ONU, das Nações Unidas, com mandato específico para a promoção da liberdade de expressão e do acesso à informação, se debruça nesse momento sobre a necessidade de nós respeitarmos direitos que são fundamentais para a democracia, o desenvolvimento sustentável e o diálogo, e também são pré-condição para a proteção e a promoção de todos os outros direitos humanos. Atualmente, nós enfrentamos um dos desafios mais complexos e decisivos do nosso tempo, no qual a informação tem um impacto muito significativo na vida das pessoas. E, igualmente, a desinformação também. Nós, na Unesco, não usamos a expressão fake news. Nós gostamos de nos referir a toda essa enxurrada de notícias falsas como desinformação. Porque a desinformação ela tem um efeito extremamente nocivo, que afeta, inclusive, a vida das pessoas. E o reitor da USP lembrou muito bem aqui do impacto da desinformação durante a pandemia da Covid. Em muitos casos, a ausência da vacina foi, sim, a diferença entre a vida e a morte para alguns. E, da mesma forma, nós, com preocupação, percebemos que a forma e a velocidade com que a notícia chega, com que a informação ou a desinformação atingem as pessoas, têm sido usadas de forma equivocada na nossa sociedade. E nos preocupa porque esses vetores de desinformação, eles também funcionam como alimento para o discurso de ódio. Algo que é extremamente perigoso e que nós conhecemos pela história, eu diria que até relativamente recente, como aconteceu na Alemanha no Holocausto, por exemplo. E nunca é demais falar sobre isso, porque, embora sejam temas de memória sensível, são fatos reais que abalaram profundamente o nosso tempo. O dia 8 de janeiro, que a presidente do Supremo tão bem lembrou, e eu tive a oportunidade de vir com ela e com a ministra da Cultura, acho que o ministro Fachin, a ministra Carmen Lúcia também estavam conosco, visitar o plenário do Supremo depredado. Quando eu falo sobre isso, ministra, eu fico arrepiada, porque os meus olhos testemunharam uma cena que eu pensei jamais ver. O Supremo, o local sagrado, porque este sim é um território sagrado, guardião da Constituição Federal, da lei maior do país, e, portanto, guardião também da democracia que a mesma Constituição propugna e rege, né?
E ao ver o presente que nós estamos recebendo aqui, tão linda essa edição comemorativa, a gente percebe a importância de que as nossas crianças conheçam a Constituição brasileira e o papel do Supremo em relação a ela. E, portanto, eu lembro aqui que a Unesco tem um programa chamado Educação para a Cidadania Global, que cada vez mais nos lembra a importância de ensinarmos, desde o início, a mais tenra infância, sobre os compromissos de ser cidadão. Temos direitos, com certeza, mas temos deveres também. E com muita alegria que eu registro a presença aqui do nosso querido amigo Luiz Miguel, parceiro da Unesco, presidente da Undime, que com certeza tem um papel importantíssimo nisso, porque a Undime, para os senhores que talvez não saibam, é a União dos Dirigentes Municipais de Educação. São os municípios que têm, pela Constituição, a responsabilidade do ensino fundamental e, portanto, presidente, eu acho que esse programa, além da parceria das universidades, tem essa parceria extraordinária da Undime, que pode nos ajudar nos municípios brasileiros, levando o programa do STF nas escolas. Nós já trabalhamos com o Poder Judiciário, com muita alegria, na capacitação dos membros do Poder Judiciário em distintas temáticas, em parceria com a ENFAM, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Nós desenvolvemos também um treinamento para juízes, fornecendo ferramentas práticas e teóricas para cumprir a missão de manter a ordem pública e defender o Estado de Direito, respeitando os direitos humanos e também a liberdade de expressão e a segurança dos jornalistas. E eu vejo outra parceira nossa aqui, a querida Patrícia Blanco, do Instituto Palavra Aberta, lembrando a importância que a sociedade tem para defender a Constituição, mas como bem nos lembrou a presidente do Supremo, a quem eu rendo todas as minhas homenagens pelo trabalho maravilhoso que faz desde o seu tempo de juíza e magistrada no Rio Grande do Sul e na presidência do TSE, na difícil eleição de 2018 e agora na presidência da Suprema Corte. O que eu digo, minha querida presidente Rosa Weber, é que mais do que nunca nós precisamos da união de esforços. Iniciativas como essa são fundamentais, porque a sociedade brasileira também precisa estar vigilante e alerta no momento em que o país, de maneira tão escancarada, flertava com a barbárie. Cabe a todos nós defender a Constituição brasileira e defender o Supremo Tribunal Federal, que é, em última análise, o defensor de todos nós, quando faz a defesa intransigente do cumprimento da Constituição Federal, a maior das leis. E eu nunca deixo de citar, quando eu falo da Constituição de 1988, a vigente no país, que ela é uma Constituição cidadã, que é uma Constituição que prevê os direitos sociais, prevê os direitos humanos, lá no frontispício, inclusive, da Carta, no artigo 5º, né? E quando faz isso, faz uma escolha de dizer que o Brasil é um país democrático, onde os direitos fundamentais, os direitos sociais e humanos têm vez, têm papel e devem ser respeitados. A diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, ela costuma dizer que o acesso à informação confiável e ao debate público aberto, que é facilitado pela mídia livre e independente, é crucial para que nós alcancemos um futuro pacífico. O mundo ele vive também momentos difíceis, né? E nós temos um papel de defender a informação de qualidade, de trabalhar com alfabetização midiática e informacional para que os usuários possam ter habilidades para usar as tecnologias da informação e da comunicação da maneira correta.
a serviço da humanidade e não contra ela. Por isso, cada vez mais, nós achamos que é preciso trabalhar para que as mentes críticas sejam formadas ainda na escola e para que haja também um ambiente de regulação para as mídias sociais. E a Unesco acaba de realizar em Paris, a Suprema Corte foi representada pelo ministro Barroso, um seminário internacional, uma conferência global chamada Internet para a Confiança, propondo diretrizes para regulamentar as plataformas digitais de informação como um bem público, porque nós não podemos esquecer que é disso que se trata. Informação de qualidade é um bem público e um direito de todos nós. Então, muito obrigada por esse convite, presidente Rosa, que nos honra para participar da iniciativa. Quero saudar todos os reitores também presentes e dizer que contem integralmente com a Unesco nessa missão fundamental de fazer avançar a informação como um bem público e consolidar a nossa democracia para que ela seja, de fato, inabalável e inabalada, como propõe a campanha do Supremo. Muito obrigada.